5h59, hora da participação do economista, dirigente sindical Luiz Cláudio Marcolino, que participa aqui do Jornal Brasil Atual todas as tardes com a sua coluna São Paulo em Foco. Olá, Marcolino, ainda boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, boa tarde, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Marcolino, hoje a gente continua com a série Prometo, mas não cumpro dos governos tucanos? Com certeza, Rafael. Tem quem já passou ali por Santos e Guarujá e já tentou usar aquela balsa, né, percebe não só o transtorno que tem, né, pela travessia, mas a demora pela espera e o tempo gasto, né, para fazer uma travessa de uma cidade e outra, de Santos e Guarujá, que poderia ser muito mais simples. É importante tratar, Rafael, nós estamos falando de projetos que já começou a ser pensado lá em 1970, né, na época ainda, o antigo governador era o Roberto de Abreu Sodré, né, ele anunciou naquela época já a construção de uma ponte, olha só, em 1970. Né, e de forma sucessiva, depois, outros governadores passaram e vieram propondo. Mas um deles, que acabou virando chacota, que foi em 2010, né, quando o então governador naquele momento era, né, o José Serra, inclusive pré-candidato à presidência da República, ele apresentou um projeto, né, de interligação entre Santos e Guarujá, né, que seria uma ponte estaiada. Né, essa ponte, na época, estava orçada, né, num valor em torno de 900 milhões de reais, seria uma ponte de 4,8 né, quilômetros, quase 5 quilômetros essa pista, e a alegação que o governador tinha, que seria feito, proposto para a passagem, inclusive, das embarcações que utilizam o Porto de Santos. Então, essa era a proposta que foi feita, olha só, em 2010, né, pelo governador José Serra. Só que logo depois, né, 3 anos depois, né, o Alckmin, né, assim, o Serra foi lá e inaugurou a maquete. Ele inaugurou a maquete. A maquete, né? A maquete foi lá e inaugurou a maquete, né, que seria feito né, a ponte. Acabou não dando certo. Só que esse projeto do Serra, ele foi abandonado logo pela sequência, né, pelo ainda companheiro de partido dele, o Geraldo Alckmin. Ele descartou a questão da ponte e lançou, né, um edital para a construção de um túnel, que seria submerso, né, já orçado em 2,4 bilhões de reais. O Serra, né, orçou uma ponte por 900 milhões de reais. E o Alckmin descartou a possibilidade de fazer a maquete, do mesmo partido, né, atuaram sempre juntos, descarta a ponte e lança o edital para construir, né, um túnel submerso, né, no valor de 2,4 bilhões de reais. Quase 3 vezes aquele orçamento original da ponte, né? Isso, quase 3 vezes e logo na sequência. Agora é importante também, Rafael, né, que nós levantamos aqui a informação, né, que o Alckmin prometeu isso em 2014, né, logo no ano de 2014, só que além de prometer, o que ele fez? Ele lançou também um edital. Agora, para lançar esse edital, né, foi feito um projeto executivo. Ô Marcolino, eu achei que você falou que ia lançar a maquete do túnel. Não, mas ele lançou ali um edital, Rafael, e nesse edital, o que ele fez? Foi feito um projeto executivo. Só que já se gastou 40 milhões de reais, 40 milhões de reais, que foi o custo para fazer o projeto executivo. 40, né? Só para fazer o projeto executivo, só né, papel. Dessa obra, ligando Santos, agora já só papel. Só que esse projeto que lá atrás custaria 2,4 bilhões de reais, essa obra hoje já está orçada no empreendimento em 3,2 bilhões. Quer dizer, já aumentou, né, entre o lançamento da proposta de um túnel, né, até a estruturação do edital, né, que foi orçado em 2,4, o projeto do empreendimento já está em 3,2 bilhões de reais e nem começou a obra. Né, então você começa a perceber como é que eles vão trabalhando com o orçamento do Estado, com o dinheiro da população, né, vai jogando número, vai jogando dado, promete uma coisa e não entrega, né, e agora a mesma coisa, prometeu, né, o Serra prometeu a ponte estaiada, né, o Alckmin prometeu, né, o túnel submerso, e até agora a população de Santos, do Guarujá, acaba sofrendo ali, né, com essa travessia da balsa permanentemente ali na cidade de Guarujá e Santos.
Mais um descaso do governo do estado de São Paulo com as populações das regiões metropolitanas, principalmente no que se refere à mobilidade. Ontem você já falou das ligações de trem nas regiões metropolitanas do Vale do Paraíba, de Sorocaba, da região de Campinas, e mais essa importante ligação que ia ajudar a desafogar muito o trânsito ali na região e melhorar a qualidade de vida das pessoas, que fica sendo sempre uma promessa e nunca se realiza, né, Marcolino? E até dialogando com os ouvintes lá da Baixada Santista, né, e a gente sabe o quanto seria importante, né, essa travessia, seja para o pedestre, seja, né, para a pessoa que faz ali a circulação a passeio. E tem muita gente de Guarujá que trabalha em Santos, tem gente de Santos que trabalha no Guarujá. Então, essa obra, que é uma obra importante, né, o que ele fala? É um pouco de atenção, né, para cidades importantes como é a cidade do Guarujá, a cidade de Santos, são cidades importantes na Baixada Santista, aqui no Litoral Sul. Então, assim, era um olhar, né, como eu falo, mais direcionado, né, para essa população que tanto sofre, né, hoje, ainda com a precária travessia de balsa. Então, né, o governo podia olhar um pouco mais. Nós estamos falando de recursos, né, que podiam estar sendo bem estruturados, muito bem aplicados, mas na prática demonstra aí o descaso com o governador do estado de São Paulo, né, de olhar para a Baixada Santista. Né? Parece que o olhar do governo do estado de São Paulo é muito mais para a região metropolitana. Tem muito na região metropolitana de São Paulo, mas parece que ele olha muito mais para a região metropolitana de São Paulo e acaba abandonando, né, os moradores da Baixada Santista. Mais um exemplo de, como você diz, né, Marcolino, empurrando com o bico a população de São Paulo, né? O governador Alckmin levando aí a população no bico, né? Espero que, né, com o tempo as pessoas vão percebendo, né? Ele vai, promete. Muitas vezes as pessoas acreditam, eu acho que é importante as pessoas, né, querem acreditar que de fato, né, vai sair um projeto, uma obra importante para a sua cidade, mas depois vem a decepção, como a gente tem mostrado durante toda essa semana, que o governo promete, as pessoas muitas vezes acabam acreditando nas promessas feitas e depois essa promessa sequer sai do papel. Quando, né, se estrutura o papel, né, como gastou agora nesse túnel que vai ligar Santos Guarujá, já gastou 40 bilhões de reais só para fazer o projeto executivo, e esse projeto não sai do papel e a população que acaba mais. Então, é de fato o governador do estado de São Paulo levando, né, a população no bico. E amanhã mais um capítulo? Com certeza, nós temos que mostrar aí os desmandos do governador Alckmin no estado de São Paulo. Então amanhã novo contato com Luiz Cláudio Marcolino, com a sua coluna São Paulo em Foco, mostrando quais são os problemas, os desafios, as dificuldades enfrentadas pelo povo de São Paulo, mas também apontando soluções e caminhos para que esses problemas sejam superados. Marcolino, muito obrigado pela tua participação e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.